pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Salmo 13, versículo 6. Assim nos diz a palavra de Deus. Mas eu, Senhor, confiei na tua misericórdia. Alegre-se meu coração na tua salvação e cante ao Senhor pelo bem que me fez. Repito, em oração na presença de Deus. Faça desta palavra a sua oração. Se você puder, até repita em voz alta onde você estiver. Mas eu, Senhor, eu confiei na tua misericórdia. Alegre-se o meu coração na tua salvação e cante ao Senhor pelo bem que Ele me fez. Nós precisamos ter alegria na vida, meus irmãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós precisamos ter alegria na vida. Porque se nós esperarmos uma vida sem lutas para a gente ser alegre, nós nunca seremos alegres. A alegria não é fruto de uma vida sem batalhas, não é. A alegria não é fruto de uma vida sem dificuldades, sem dores, sem lágrimas, sem sofrimentos, não. A alegria é fruto de uma vida com Deus. Inclusive eu digo a você, a tristeza abate, mas a alegria levanta. É palavra do Senhor para nós. A alegria do Senhor é a nossa força. Quer ficar fraco, estiolado, derrotado, escangalhado, vencido, deixa a tristeza montar nas suas costas. Tá ruim? Deixa a tristeza acampar, que aí você vai ver que não estava tão ruim não. Agora, quer ter força, quer vencer, quer superar as dificuldades, quer aproveitar todas as circunstâncias em seu favor e não desperdiçar nenhum minuto de vida, mesmo em meio às suas lutas, a alegria do coração, porque a alegria nos põe de pé, a alegria nos fortalece, a alegria é dom do Espírito Santo, é fruto do Espírito Santo, é dom do Espírito, é fruto do Espírito e é o próprio Espírito Santo agindo em nós. Então, num dia como esse de hoje, independente do que tenha acontecido, nós precisamos pedir a Deus a graça da alegria. Porque o grande motivo para sermos alegres é que nós temos Deus conosco. O Senhor está com você. Está com você nesse momento de vitória, está com você nesse momento de celebração, está com você comemorando a sua vida, não é mais um ano, está com você celebrando a alegria da família que cresce, é a vida nova que está chegando, é o bebezinho que vem para poder fazer crescer aqueles que você ama, não é? É o netinho, é o sobrinho, é um filho que chegou, não é? Às vezes até inesperado, dando susto em todo mundo, mas depois que passa o susto, meu Deus, que alegria! E o Senhor está conosco em todas essas coisas. Inclusive quero dizer a você que recebeu a notícia de uma gravidez que você não esperava e você está com seu coração apertado. Seu marido ficou triste, não é? Porque não sabe como é que vai fazer para, em meio a tantas dificuldades, dar conta de mais um filho. Posso contar um segredo para você? Nenhuma criança entra na vida de uma família sem que Deus mande junto com ela a providência que vai sustentá-la. Há uma providência que no Antigo Testamento era chamada de segulá. Os judeus a chamam de segulá, que é aquilo que é necessário para que uma pessoa viva com dignidade e que sempre acompanha um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas não acompanha os outros.
acompanha, mas a pessoa não aproveita, não toma posse, porque despreza, não é? Deus não deixa de abençoar as pessoas que viram suas costas para Ele, mas de costas para Deus, elas nem sequer se dão conta das bênçãos que são derramadas e por isso não aproveitam. Mas você que tem fé, não se deixe desanimar diante de algo tão feliz, tão alegre, que é a vida que vem chegando. Coragem, mas a gente não sabe o que fazer. Não sabe agora, mas vai descobrir, né? Deus vai abrir os caminhos como Ele sempre fez. Quando na vida de uma família Deus encontra fé, Ele faz naquela família o que Ele fez com o povo de Israel na saída do Egito. Ele abre caminhos à sua frente, nem que tenha que abrir um mar vermelho, mas abre caminho à frente da gente para que a gente possa avançar. Então, se abater com um dom, com um presente, quanta gente rezando e pedindo a Deus a graça de uma gravidez, de um filho. Então vamos lá, levanta a cabeça, ânimo, coragem e bola para frente. Mas o Senhor está conosco também nas nossas dores. Eu abracei uma senhora, já com 84 anos, perguntei para ela, e aí, está tudo bem com a senhora? Ela disse, tirando as dores. Não é? Mas eu falei para ela, queria eu, não é? E quero chegar na idade da senhora de pé, rijo, alegre, uma conversa boa, uma cabeça lúcida, não é? As dores não foram suficientes para poder obscurecer a alegria dentro do coração dela. Sabe qual é a razão? Deus, o Senhor, quando Deus está presente, nem dor, nem sofrimento, essas coisas não nos abalam, gente. Incomoda um pouquinho, às vezes sim, mas não nos abalam, porque nós temos o Senhor. Então, existe alguma razão que justifique a gente perder a nossa alegria? Existe alguma razão que justifique você se arrastar triste nesse dia de hoje? Alguém se arrastar triste? Existem duas, mas somente duas razões que justificam a tristeza na vida de uma pessoa. Primeira, se nós ainda não voltamos para Deus o nosso coração. Se você ainda não voltou para Deus o seu coração, você pode querer ficar alegre, mas a sua alegria não vai dar conta. Sua alegria vai ser, sabe, como um isqueiro que está acabando o gás, né? Já viu? Às vezes dá aquela chamazinha que não serve para quase nada e já apaga, sabe? É um lampejo que quando menos você espera já se foi. Se nós não voltarmos o nosso coração para Deus, nós vamos andar tristes e abatidos por qualquer coisa, como a gente leu ali aquele trechinho no livro. Qualquer coisa vai abater a gente. Nós vamos desanimar pelos motivos mais desprezíveis se nós ainda não voltamos o nosso coração para Deus. E isso está ao seu alcance. Você pode fazer isso agora. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo para a gente ficar triste. Se nós já encontramos a Deus, se nós já voltamos o nosso coração para Deus, mas resolvemos cair e permanecer em pecado. Experimentamos a Deus, mas estamos em pecado. Porque daí vem o pecado e rouba a alegria, a nossa alegria. Mas a não ser por essas duas causas, de você não ter encontrado a Deus, ter voltado para o seu coração, ou tendo encontrado a Deus, não é? Estar em pecado, fora essas duas causas, nós não temos por que ficar tristes, nós não temos por que ficar abatidos, pois tudo mais, todo o resto, todas as coisas que acontecem, elas podem ser trazidas diante de Deus em oração, em súplicas e com ação de graças. Há 12 anos atrás eu fui pregar um retiro num lugar. E aí eu tinha pregado lá e uma senhora levou o seu filho para eu rezar por ele. O rapaz tinha câncer. Ele já tinha passado por 11 intervenções cirúrgicas.
E numa das cirurgias ele retirou um tumor de 1,5 kg. Naquele dia, esse rapaz estava lá com ela, eu tive a oportunidade de rezar por ele. 10 anos depois, eu encontrei com essa senhora e ela disse, depois daquele dia, depois da oração, nunca mais ele teve nada. Está completamente restabelecido, curado, trabalhando. Então me permita repetir para você. Tudo o mais pode ser levado diante de Deus, mesmo aquilo que ameaça a nossa vida. Levado diante de Deus em súplicas e em ação de graças. Deixa eu contar para você uma coisa. Tem gente que diz assim, eu estou com muitos problemas. Tem muitos problemas para resolver. Muitos. Você sabe por que você tem muitos problemas? Porque você tem saúde. Porque o dia que você não tiver mais saúde, você só vai ter um problema. Que é o de saúde. Você vai esquecer todo o resto. Porque nada mais vai te ocupar, porque você não vai ter condições de nada. Então, olha como muitas vezes a gente contamina a nossa vida por causa de uma mentalidade mesquinha e enganosa que a gente carrega. Se você tem saúde, meu amigo, todo o resto se resolve. Mas se eu não tenho saúde, nós podemos levar diante de Deus, como essa senhora trouxe seu filho, como esse filho se dispôs a se apresentar diante de Deus e ali, em oração, encontrou de Deus uma resposta para a sua enfermidade. Tudo nós podemos levar diante do Senhor. Uma pessoa que se perde, uma pessoa que se determina contra nós e que faz de nós um alvo e que nos trata como inimigos e que nos persegue, não é? As tribulações que nós vivemos dentro das nossas famílias, porque nós sabemos que existe uma luta espiritual, existe a ação do mal, e como o diabo não para de trabalhar, uma hora ele pega um da nossa família, outra hora ele pega outro, e nós vamos enfrentando muitas tribulações na nossa família. Não é? Mas todas essas coisas nós podemos levar diante do Senhor e veremos a vitória de Deus em cada uma dessas lutas. Você crê ou não crê nisso? Se você tem dificuldade de acreditar, pede ao Espírito Santo agora que dê fé a você. Quando você vê a gente apresentando algumas coisas aqui para você no Sorrindo para a Vida, não é? É fácil a gente cair na tentação de achar, olha lá, estão vendendo, é o dinheiro. Meus irmãos, primeiro, que aqui na Canção Nova, todos os membros da Canção Nova abriram mão de lucros em cima dos materiais de evangelização nos quais trabalharam. Todo o valor ele se reverte, não é, para manter a evangelização que serve a você. Se um dia, que Deus me livre, porque eu não tenho essa intenção, por alguma razão eu viesse sair da Canção Nova, eu não levo nada comigo, nem um centavo pelos trabalhos que eu fiz, pelos livros que eu escrevi. Então qual é a razão pela qual vocês se determinam a tanto trabalho? De manhã estão aí, estão divulgando, porque a nossa fé cresce na medida do nosso conhecimento. Por isso a gente, por vezes, é incansável em estudar, em escrever, em partilhar, em todos os dias estar aqui cedinho, não é? Quantas vezes para poder estar aqui cedinho, partilhando a palavra de Deus, nós tivemos que ficar até tarde acordado, chega de viagem, é cansado, tarde da noite, mas é preciso preparar-se para esse momento que nós vamos estar juntos aqui no Sorrindo para a Vida. Não é? Dá para você ir no improviso. Quando é só você e Deus, a coisa mais fácil, você se larga ali na presença do Senhor. Mas aqui somos Deus e nós, a responsabilidade um com o outro, não é? A gente tem a mesma tarefa de uma pessoa que prepara a mesa para receber um convidado,
faz um prato especial, não é? Diversifica, arruma direitinho. Com a palavra de Deus, que a gente vai servir para outra pessoa, também é assim. E por que você faz isso? Porque a nossa fé cresce na medida em que a gente conhece. Você precisa pedir a Deus fé. Fé para você fazer esses enfrentamentos e colocar aos pés de Jesus as situações que te estão incomodando, estão perturbando, levá-las diante de Deus em oração, em súplicas e em ação de graças. Em oração, em súplicas e em ação de graça. Por que em oração, súplica e ação de graça? Porque em espírito de oração se colocar na presença de Deus. E súplica, porque devemos pedir a Deus o que a gente precisa. Mas Deus não sabe? Deus sabe. Às vezes quem não sabe é você, que não sabe o que você precisa. E você descobre na oração. Às vezes você acha que você precisa de uma coisa e na oração Deus te mostra que você precisa de outra. E ao suplicar, o nosso coração se abre, porque a súplica nos coloca numa condição de humildade, nos faz reconhecer quem nós somos e quem é Deus, e que dele nós dependemos. Olha, a súplica é uma bênção. E Jesus diz, inclusive numa parábola, ele diz: havia numa cidade um juiz injusto que não atendia ninguém e dizia: eu me basto a mim mesmo, eu não temo a Deus, eu não tenho medo de Deus, eu não acredito em Deus e eu faço o que eu quero. Aí diz: mas naquela cidade também havia uma viúva que tinha sido lesada e que precisava que se fizesse justiça. E todos os dias esta viúva batia na porta do juiz e pedia socorro, e pedia ajuda, e pedia que ele fizesse justiça. E ele, coração endurecido, ele não fazia justiça àquela mulher, e ainda dizia: eu não vou fazer, porque eu faço o que eu quero, eu não tenho medo de Deus. Um dia esse homem acorda e diz: eu vou fazer justiça a essa mulher, porque ela está acabando comigo. Todo dia ela está batendo na minha porta, todo dia ela está me perturbando. Vou fazer justiça a ela antes que ela me agrida. E aí Jesus termina dizendo: se esse homem mau é capaz de fazer justiça, porque essa mulher não parou de suplicá-lo, incomodado com as suas preces, imagina Deus, que é Pai, como não atenderá a súplica dos seus filhos, dos seus necessitados, dos seus pobres. Levar diante de Deus as situações em súplica, é impossível que Deus não te atenda. Ele vai te atender. Mas eu já pedi, Márcio, e eu não recebi o que eu pedi. Tem uma grande diferença entre receber o que você pediu e ser atendido por Deus. Às vezes Deus vai te atender, não vai te dar o que você pediu, mas vai te dar algo melhor, algo maior. Vai te dar algo que realmente vai ser útil e que vai fazer a diferença na sua vida. Algo que não vai prejudicar você, mas que vai ser salvação para você. Então, recorra ao Senhor. E a palavra de Deus, em muitas situações, nos manda ir à missa, tá? Porque se você percorrer ali o Novo Testamento, você vai ver que quando você fala da reunião, da ação de graças, do partir do pão, não é? Que os fiéis estavam reunidos, era a missa. E a palavra de Deus nos manda ir à missa para sarar todos os nossos males. Nós precisamos ir à missa para curar as nossas doenças, porque a missa é sacramento de cura. A Eucaristia é sacramento de cura. Eu não entendo uma pessoa que vai pedir para os outros oração, mas ela não se confessa e ela não vai à missa. A palavra de Deus nos orienta. Se você pegar a palavra de Deus no Eclesiástico 38, você vai ver ali o passo a passo que uma pessoa precisa fazer para ser curada. Meu filho, se estiveres doente, não te descuides de ti, mas ora ao Senhor que te curará. Está lá. Qual é o primeiro requisito? Ora ao Senhor que te curará. Rompe com o pecado. Purifica-te de todo pecado. Aí depois vem, oferece ao Senhor um incenso e uma oferta de uma oblação
da nata da farinha, do trigo. Onde é que você oferta para Deus, no momento de celebração, o fruto do trigo, que é o pão, é a Eucaristia. Aí depois diz, e em seguida dá lugar ao médico, porque ele foi criado por Deus e você precisa dele. E diz que quem não honra o que o médico lhe diz, peca contra Deus. Mas olha o caminho da cura: primeiro orar ao Senhor, depois afastar-se do pecado, a confissão, depois ir à Eucaristia. Está lá bonitinho, você vai poder até ler com as palavras da Sagrada Escritura, e você vai perceber que já ali no Antigo Testamento o Espírito Santo já estava nos avisando do que viria com Jesus, porque a missa veio com Jesus, só depois dele, no Novo Testamento. Mas lá o Antigo Testamento aponta o tempo inteiro para o Novo. Vai lá ver se não é ou não é a missa, é ou não é a comunhão, o partir do pão. E ali o Senhor nos cura dos nossos males. Há um tempo eu encontrei uma senhora aqui em Cachoeira Paulista, e ela falou para mim assim: Márcio, eu estava participando da missa, todas as vezes que eu participava da missa, eu sentia uma vontade de pôr a mão assim, sabe, nos meus olhos e rezar desse jeito aqui. Eu não sei explicar, mas foram assim, semanas eu rezando desse jeito. Eu comungava e eu colocava a mão assim nos olhos. Aí teve um dia que eu estava na missa, e quando eu fui pôr a mão nos olhos, eu senti dentro de mim assim, um pensamento muito forte que dizia: vai ao médico. E aí eu fui ao médico. Quando eu cheguei no médico, ele me pediu uma série de exames. Eu não fui por nenhum motivo, eu fui para fazer um check-up. Falei: doutor, eu senti que eu deveria fazer uns exames, check-up. O médico pediu uma série de exames para ela. No dia ele falou para ela: tem duas notícias para a senhora, uma notícia boa e uma notícia que não é tão boa. Aí ela então fala primeiro a ruim: doutor, a notícia ruim é que a senhora está com câncer, a senhora está com um tumor atrás do seu globo ocular, aí atrás da sua vista. Ela: nossa, e qual é a notícia boa? A notícia boa é que esse tumor, onde ele está, ele não dá para percebê-lo. Quando a pessoa descobre, já é tarde demais, porque ele cresceu muito, ele é imperceptível, ele é silencioso, e quando você descobre, ele já fez um estrago muito grande. E a boa notícia é que o da senhora está minúsculo e vai dar para a gente operar a senhora sem nenhuma sequela. Eu, admirado, falei: olha o fruto da oração da senhora lá na Santa Missa. Deus não só conteve esse mal, como avisou a senhora. Eu falei: e aí, quando é que vai ser a cirurgia? Ô, meu filho, já foi, tá aqui. Que joia. Aí eu pergunto a você: você tem coragem de dizer para essa mulher que não foi Deus quem a curou? Aí alguém vai dizer: Márcio, mas ela foi curada pelo médico, através da cirurgia. Meu filho, ela não é nenhuma tonta, é claro que ela sabe disso. Ela foi no médico, o médico fez a cirurgia. Mas olha como é que foi que a coisa começou. Deus se vale, inclusive, do médico, do remédio, da oração de uma pessoa, de um cuidado de alguém, para nos curar. Ele pode nos curar diretamente? Sim. Sem intervenção de outras pessoas? Sim. E por vezes ele faz isso? Sim. Mas ele também escolheu nos curar através uns dos outros. Por isso que tem uma palavra que diz: orai uns pelos outros para serdes curados. Confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes perdoados. Quando nós resolvemos abrir o nosso coração com gente boa, com gente santa, com gente séria, para contar as nossas fraquezas e pedir oração, o Senhor nos liberta e perdoa os nossos pecados. Por isso que nós temos o sacramento da confissão. E quando nós oramos uns pelos outros, Deus nos cura. Que coisa maravilhosa! Então, em relação às necessidades, às dificuldades
e todas as tribulações que nós passamos, em cada uma delas, em cada situação dessa, em cada circunstância que nós enfrentamos, nós vamos experimentar o amor e o poder do Espírito Santo se nós confiarmos. Você vai experimentar o amor de Deus, a assistência de Deus, o socorro do Espírito Santo, a sua força salvadora. Se você confiar, você precisa de fé. Você precisa conhecer a Deus. E olha que coisa maravilhosa, a partir de um versículo: mas eu confiei na tua misericórdia. Eu confiei. Aqui que está a fé, ó. Onde é que está falando de fé aí, Márcio? Você falou que é preciso a fé. Fé é confiança. Eu confiei na tua misericórdia. Fé é confiança? Sim. Confiança quando você não vê. Você ainda não viu. E mesmo assim você confia. E porque você confia, você paga o preço, você obedece, você faz o que Deus te inspira, você cumpre o que Ele te manda e você colhe os frutos. Isaías não diz? Se fordes dóceis e obedientes, provareis os melhores frutos da terra. Só é dócil e obediente quem tem fé, quem confia em Deus. Quem não confia em Deus não obedece. Não obedece, não experimenta os resultados dessa obediência. Não vai pelo caminho que o salvará. Deus mostra o caminho que é levar a pessoa, mas ela recalcita, ela finca nem os pés, as 4 patas no chão e fica lá e eu não vou, e colhe o fruto da sua dureza, porque não quis ir com Deus pelo caminho que iria salvá-la. Confiei na tua misericórdia. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, nós não podemos nos esquecer disso, nós temos que nos lembrar sempre. Sempre. Não há uma ocasião, nenhuma, em que nós não possamos esperar em Deus. Marido foi embora, você pode esperar no Senhor. Minha esposa me abandonou, minha esposa me traiu, minha esposa está irredutível diante do erro que eu cometi, do adultério que eu cometi. Estou desesperado, estou arrependido. Mas tudo mostra que não tem jeito. Você pode esperar em Deus. Não há nada, nenhuma circunstância nessa vida em que nós não possamos esperar em Deus. Seu filho se perdeu, foi para longe. Está no crime, está na cadeia. Não há situação em que nós não possamos esperar em Deus. É lindo isso, né? Ah, eu estou com dívidas terríveis. Dívidas pesadas. Não há situação em que não possamos esperar em Deus. Então, qualquer que seja a nossa necessidade, por maior que seja a dificuldade, e mesmo que pareça impossível encontrar o remédio, qual é o meu papel? Qual é o seu papel? O nosso papel é confiar em Deus. Essa é a parte que nos toca. Confiar, gente. Será que é muito que Deus está pedindo? A pessoa chega para você e diz: eu vou te ajudar nisso que você está passando, mas você precisa confiar em mim. Confia em mim que eu te ajudo. É muito diante de quem vai trabalhar por você. Confiar no Senhor. E aí nós descobriremos que não será em vão. Não é em vão a confiança que você nele deposita, porque no tempo do Senhor virá o socorro. O socorro vem no tempo de Deus. Escute, o socorro vem no tempo de Deus, que é o tempo melhor. Do que adianta você colher o fruto verde, não alimenta, se perde. Já colheu o fruto verde? Você não aproveita e o fruto se estragou. O fruto é bom no tempo certo. Deus vai dar a você no melhor momento. O Senhor, no tempo do Senhor, virá o socorro para a sua filha que se revoltou e que se fechou em si mesma. Para essa situação que não se resolve, se tornou uma prisão afetiva para você. Se sente preso, impotente, não sabe o que fazer. Seu coração está esmigalhado. Virá o socorro de Deus no tempo certo. Para essa situação de discórdia pela qual você está sendo julgado. Estão pondo a culpa em você. Não compreendem a sua situação.
as suas motivações. Confia em Deus. No tempo certo virá o socorro do Senhor para as necessidades que você enfrenta. Quantas vezes aqui na Canção Nova nós testemunhamos isso, gente? Quantas vezes nós vimos com os nossos olhos a necessidade bater na nossa porta, a situação, o problema aparentemente sem solução, sabe, se levantar diante dos nossos olhos como um Golias diante de um Davi. E nós confiamos e permanecemos e insistimos pensando assim: a obra é do Senhor, Ele sabe o que fazer, é Ele quem fará, a minha parte é ser fiel e cuidar do que Ele me pede. E a gente testemunhar, ver Deus abrir o caminho à nossa frente, sabe, quando parecia impossível qualquer auxílio, quando parecia impossível algum socorro, lá surgia o auxílio de mil maneiras e por vezes inesgotáveis. Quantos anos, né? Dezenas de anos a Canção Nova vive assim. Todo mês uma luta. Você que é da família, você já se acostumou. Quando a pessoa está começando com a Canção Nova, ela se apaixona. Depois de um tempo, ela fica meio irritada com esse negócio de a campanha, pedir, porque a gente não tem propaganda comercial. Como é que vai manter no ar um sistema de comunicação? E depois de um tempo, você não só se acostuma, como você começa não só a ajudar, mas a divulgar e a pedir também. Verdade ou não é verdade que é assim? E olha, nós vimos coisas tão maravilhosas nesses anos todos. Deus pode nos ajudar porque Ele tem os seus próprios recursos. Você está limitado, Deus não está limitado. Então a nossa parte consiste em colocar o problema na presença do Senhor com toda simplicidade e derramar o nosso coração diante dele dizendo. Até se você quiser, grava aí. Depois você volta o programa para você assistir. De novo a oração. Derramar o coração diante dele e dizer: eu não mereço que o Senhor me ouça. Eu não mereço que o Senhor responda aos meus pedidos. Eu não mereço. Mas posso recorrer ao Senhor por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Não mereço que o Senhor me atenda, a não ser por causa de Jesus, o meu Senhor. E por amor de Jesus, responde-me, meu Deus. Responde a minha oração. Dá-me a graça de esperar com paciência até o momento em que o Senhor queira me responder, porque eu acredito que o Senhor me atenderá no seu tempo, do seu jeito. E quando isso acontecer, o que vai se dar? O que está aqui no finalzinho. Alegre-se o meu coração na tua salvação e cante ao Senhor pelo bem que Ele me fez. Eu cantarei ao Senhor pelo bem que Ele me fez. Proclame: eu cantarei ao Senhor pelo bem que Ele me fez. Então eu termino aqui dizendo para você, amigo, como quem abraça você, minha irmã, eu lhe digo: mais oração, mais fé, mais confiança na misericórdia de Deus. O resultado será bênção, e bênção transbordante, e é o que eu tenho descoberto a cada dia, e por isso eu digo para mim mesmo: confia na misericórdia do Pai. Vamos dizer uns para os outros? Maria Renata, confia na misericórdia do Pai. Confia, Márcio, na misericórdia do Pai. Sapo, confia na misericórdia do Pai. Renilson, confia na misericórdia do Pai. Ô Paula, confia na misericórdia do Pai. Confia na misericórdia. Se tudo está difícil, o sol já não existe mais, a noite está tão longa. Se prepare, vai amanhecer. A dor pode até durar e o sofrimento te fazer chorar, mas creia na palavra. A alegria vem pela manhã.
Erga essa cabeça, se levante, siga em frente e abandona o passado que te faz sofrer. Deus cuida de você, Ele cuida. Sua vida é preciosa e você tem valor. Deus quer que você viva e Ele já provou. Deu seu filho por amor, que se entregou só por amor. Você vai vencer, eu sei, você vai vencer. Diante das lutas, mantenha-se fiel, Deus te escolheu. Você vai vencer, eu sei, você vai vencer. Diante das lutas, mantenha-se fiel, Deus te escolheu. Ele cuida de você, Ele cuida de você, Ele cuida de você, Ele cuida de você. A dor pode até durar e o sofrimento te fazer chorar, mas creia na palavra, a alegria vem pela manhã. Erga essa cabeça, se levante, siga em frente e abandona o passado que te faz sofrer. Deus cuida de você, Ele cuida. Sua vida é preciosa e você tem valor. Deus quer que você viva e Ele já provou. Deu seu filho por amor, que se entregou só por amor. Você vai vencer, eu sei, você vai vencer. Diante das lutas, mantenha-se fiel, Deus te escolheu. Você vai vencer, eu sei, você vai vencer. Diante das lutas, mantenha-se fiel, Deus te escolheu. Você vai vencer, eu sei que vai vencer. Diante das lutas, mantenha-se fiel, Deus te escolheu. Ele cuida de você, Ele cuida de você, Ele cuida de você, Ele cuida de você.